Olá, me chamo Pedro Klebs e sou bolsista PIBIC UniOeste. O título do meu trabalho é Avaliação da resposta imune inato-moral de Spodoptera cosmioides desafiada por Meta-Rhizon Relay, e teve como autores eu, Andréa Bonini, Marina Kadawak, Luiz Francisco Angeli Alves e José Luiz da Conceição Silva, que é meu orientador e me auxiliou durante todo o processo. O trabalho foi desenvolvido pelo Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, CCMF. A ideia do trabalho decorreu da problemática de a agricultura ser uma das principais atividades econômicas do país, mas ainda sofrer muitos prejuízos econômicos por causa das pragas. Entre tais pragas da lavoura, temos a Spodoptera cosmioides como uma das principais. Tal lagarta possui mecanismos de defesa como a cutícula e a membrana peritrófica como defesa física, e a defesa imunológica com a resposta celular, realizada pelos hemócitos presentes na hemolinfa, e resposta humoral pelas proteínas e peptídeos com atividade antimicrobiana, os PANs. Diante disso, há o fungo Meta-Rhizon Relay, que pode vir a ser usado como agente de controle biológico nas lavouras, por infectar insetos e não ser prejudicial à saúde humana. Fica claro, assim, a importância do conhecimento do sistema imune dos insetos, visando desenvolver moléculas com atividade antibiótica ou antitumoral. Desse modo, o principal objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização parcial das proteínas da hemolinfa da Spodoptera cosmioides desafiada com o fungo Meta-Rhizon Relay. Os objetivos específicos foram a manutenção do fungo e da cultura da lagarta no Laboratório de Biotecnologia da UniOeste, a realização do experimento de inoculação dos conídeos do fungo nas larvas do quinto Inster e posterior coleta das amostras da hemolinfa, a dosagem das proteínas pelo método de Bradford e separação em gel SDS-PAGE, e a quantificação da mortalidade induzida pelo fungo através da desinfestação e incubação em câmara úmida. Sobre o material e métodos. O fungo foi produzido em placas de Petri com meio de esporulação, e as larvas do inseto foram tratadas com dieta artificial em 27 graus Celsius, 70% de umidade relativa do ar e com fotoperíodo de 16 horas claro e 8 horas escuro. Além disso, foi realizada a padronização dos inóculos do fungo e desafio imune das lagartas. No primeiro experimento, 30 lagartos foram randomizados e separados em 3 grupos. Um grupo foi desafiado com 3 microlitros de suspensão conidial, na concentração de 2 vezes 10 a quinta conídeos por ml. Outro grupo, o grupo controle, recebeu 3 microlitros de água destilada, e um terceiro grupo, o grupo nativo, não recebeu nenhum inóculo. A técnica de inoculação se deu através de microaplicador contendo seringa estéril para insulina, com agulha fixa. A aplicação foi feita na porção posterolateral do inseto para evitar seu acometimento cardiorrespiratório. E após 24 horas, foi realizada a coleta da hemolinfa em tubos de Eppendorf destes 3 grupos de lagartas, através de micropipetas e amputação da prolague com tesouro estéreo. E assim, foram centrifugados e armazenados em freezer a menos 20 graus Celsius. Já no segundo experimento, tendo em vista os resultados do primeiro, foi necessário randomizar 50 lagartas em 5 grupos de 10, 3 grupos de desafio, e cada um recebeu 10 a sétima, 10 a sexta e 10 a quinta conídeos por ml. O grupo controle recebeu apenas 10 microlitros de água destilada e o grupo nativo não recebeu inóculo. A técnica de coleta e armazenamento da hemolinfa foi idêntica do primeiro experimento, com a diferença de novas amostras coletadas em 48 horas. Após o desafio das lagartas, foi realizada a dosagem das proteínas por meio de solução Bradford em leitor de ELISA Softmax a 595 nanômetros, que é um computador que, por meio de um algoritmo, faz o cálculo da concentração das proteínas das amostras baseada na absorvância de cada amostra. Além disso, foi feita a eletroforese SDS-PAGE 12,5%, em sistema de eletroforese vertical Mini Protein BioRage. E por fim, no segundo experimento, se optou por também realizar a confirmação da mortalidade induzida pelo fungo, a fim de comprovar a eficácia da inoculação. O método se baseou no modelo seguido pelo Laboratório de Biotecnologia, na qual se realiza desinfestação com agitação leve em hipoclorito de sódio, a 2% por 15 segundos, seguida da agitação em álcool, 70%, e por fim, agitação em água destilada. Posterior a isso, os cadáveres eram incubados em câmara úmida, sobre placa de Petri, em 27 graus Celsius por 7 dias, para estimular a conidiogênese e confirmar a morte induzida pelo fungo a partir da exploração no exterior do cadáver. Partindo para os resultados do experimento. Aqui se observa o gel obtido na eletroforese do primeiro experimento, na qual o peixe de ruler é o padrão, amostra nativa e desafio não fervidas, seguidas da amostra controle, nativa e desafio fervidas e coletadas em 24 horas. Com esse resultado da eletroforese, foi possível observar bandas, ou melhor sombras, abaixo de 10 kDa na amostra nativa fervida, que, tendo em vista que não está presente na amostra desafio fervida e tampouco na amostra desafio não fervida, sugere-se que o fungo Meta-Rhizon Relay
não ativou a resposta imune humoral diferenciada da lagarta ou pode ter escapado à resposta imune da lagarta, como já descrito na literatura por Zhong et al. Esses resultados fizeram tornar necessário ampliar o número de lagartas no segundo experimento, bem como ampliar o intervalo de coleta das amostras para 48 horas. Indo agora para a eletroforese do segundo experimento. PR é o nosso padrão. De N24 a D5 são amostras coletadas em 24 horas e fervidas. N24 é a hemolinfa do grupo nativo sem inoculação, C24 do grupo controle inoculado com água destilada, D3 desafiado com 10 a terceira conídeos, D4 10 a quarta, D5 10 a quinta. De C48 a D5 ao quadrado são os mesmos grupos controle e desafios, porém coletados novamente em 48 horas. Temos também setas que apontam importantes diferenças entre as bandas proteicas. As setas pretas indicam bandas ao redor de 15 kDa, presentes no grupo N24, D3 e D4², que se trata de lisosimas-like. Lisosimas são peptídeos expressos constitutivamente pela lagarta, e é por isso que estariam presentes tanto no grupo sem inoculação quanto em grupos inoculados. Além disso, temos as setas vermelhas, que indicam bandas proteicas ao redor de 15 e 10 kDa, que estão mais coradas e, portanto, com maior concentração de peptídeos no grupo D3, D4 e D5². Possivelmente, se tratam de Gloverin-like. Tais Gloverin-like são PANs exclusivos da Lepidoptera, expressos para a defesa contra bactérias e agora, possivelmente, para fungos, como visto nesse trabalho. Por fim, a seta amarela indica bandas, ou melhor, sombras abaixo de 10 kDa, presente nos grupos desafiados e, sobretudo, no grupo desafiado com 10 a quarta conídeos. Tais sombras devem se tratar de cecropinas e defensinas-likes, que são PANs expressos contra a ação de bactérias gram-negativas e gram-positivas respectivamente, como já descrito por Radwan et al. Em 2022, mas também possivelmente com ação antifúngica, porém ainda não descrita em S. cosmioides e que foi o que esse trabalho buscou averiguar. Partindo para os resultados da dosagem de proteínas pelo método de Bradford. O que chamou a atenção foi que a dosagem de proteínas das amostras foi em geral menor nos grupos de desafios, e nas amostras de desafio de 24 horas a dosagem foi menor naquela de maior concentração conidial, 10 a 7 conídeos por ml, na qual observamos a menor concentração de proteínas dentre todas as amostras, que é 4,694 mg por mililitro. Tal resultado, somado ao decréscimo observado nos grupos de desafio em 24 horas, 10 a quinta é maior que 10 a sexta, que é maior que 10 a sétima, sugere que quanto maior a concentração conidial, maior será a quantidade de proteínas de baixo peso molecular na hemolinfa e, portanto, menor a concentração total de proteínas, em virtude da resposta imune vigente ao fungo, ou seja, o fungo pode ter induzido a produção de PANs na hemolinfa, como já descrito por Wang et al. Em 2023. Por fim, a mortalidade confirmada por conidiogênese foi maior no grupo desafio, com maior concentração conidial, também, que foi 10 a 7 conídeos por ml. Tal fato, somado ao resultado do Bradford, permite concluir que a inoculação do fungo Metarrhizum rilei foi eficiente. Dessa forma, é possível concluir que a eletroforese das proteínas totais da hemolinfa revelou PANs diferenciais entre 15 e 10 kDa e sombras abaixo de 10 kDa, ainda não descritas em Spodoptera cosmioides desafiada por Metarrhizum rilei. Conclui-se, então, que a inoculação do fungo foi eficiente e levou à mortalidade por conidiogênese proporcional à concentração conidial das inoculações. Tais resultados poderão servir de estímulo para novos estudos sobre técnicas e controle de pragas. Gostaria de frisar também que os estudos sobre os mecanismos patogênicos do Metarrhizum rilei ainda estão em estado germinativo, necessitando de mais trabalhos a respeito, para possivelmente incorporá-lo ao controle biológico de pragas e à indústria farmacêutica, explorando todo o seu potencial antibiótico e antitumoral. Por fim, gostaria de agradecer à UniOeste pela estrutura laboratorial e pela bolsa PIBIC concedida, aos técnicos dos laboratórios, sobretudo a Andrea Bonini, que foi imprescindível no manejo do fungo e das lagartas no laboratório de biotecnologia, aos professores e principalmente ao meu orientador, Dr. José Luiz, pela paciência e empatia nas diversas etapas do projeto, e aos demais funcionários envolvidos.